Olá, vamos mergulhar direto na Lei Brasileira 605, lá de 1949. Essa é a legislação fundamental que dita exatamente como funcionam as folgas remuneradas e o pagamento de feriados no Brasil. É só parar para pensar. Estamos falando de um documento histórico, criado na metade do século XX, mas que, incrivelmente, ainda é o motor principal que molda a vida profissional e financeira de milhões de pessoas toda santa semana. Nosso objetivo aqui é ir muito além daquele jargão jurídico complicado e entender o impacto real e prático dessa lei no dia a dia, tanto de quem trabalha quanto de quem emprega. Para destrinchar esse documento, a gente vai passar por alguns pontos-chave de forma bem direta. Vamos explorar o direito ao descanso em si, quem realmente tem esse benefício, as regras de assiduidade exigidas para não perder a folga, as justificativas aceitas por lei, como a matemática do pagamento funciona na prática e, claro, as regras sobre trabalhar nos feriados. Ponto número 1. O direito ao descanso. Vamos começar estabelecendo a base fundamental dessa lei, que está logo no seu primeiro artigo. A força dessa legislação está justamente na simplicidade. O texto define o descanso semanal remunerado, o famoso DSR, como 24 horas contínuas de descanso. Ou seja, a semana de todo trabalhador tem que incluir obrigatoriamente essa pausa garantida. É um dia inteiro para desconectar totalmente das funções, mas com um detalhe maravilhoso de continuar recebendo por isso. E tem uma palavra crucial aí no meio: preferencialmente aos domingos. É muito importante frisar isso porque é uma forte recomendação social e cultural, não uma regra engessada. Se a natureza do negócio exige funcionamento no domingo, a folga pode ser deslocada tranquilamente para outro dia. Não é só uma dicasinha de bem-estar, é um direito inegociável. Ponto número 2. Quem tem esse direito? Passando agora para os beneficiários, é fascinante notar que essa proteção vai muito além daquele clássico ambiente de escritório com ar-condicionado. A lei deixa bem claro que trabalhadores rurais, trabalhadores portuários autônomos sindicalizados e até mesmo funcionários de algumas entidades estatais, as chamadas autarquias, têm direito legal a esse descanso remunerado. É incrível pensar em como o pensamento dos legisladores foi longe, lá em 1949. Eles não estavam olhando só para as fábricas crescendo nas grandes cidades. Ao incluir o pessoal do campo e dos portos, a lei tentou criar uma base de dignidade que abraçasse setores bem pesados da economia da época. Foi um baita passo para garantir que o trabalho braçal e fora dos grandes centros urbanos também tivesse uma pausa garantida e paga. Ponto número 3. A regra de assiduidade. Mas claro, existe uma condição bem rigorosa atrelada a esse direito, trazendo um equilíbrio claro de responsabilidades. E aí surge a grande dúvida. Será que esse descanso de 24 horas é uma garantia absoluta, chova ou faça sol, independentemente do que aconteça na semana de trabalho? A resposta curta é não. O artigo 6º é super explícito. Se houver uma falta injustificada ou se o horário semanal não for cumprido integralmente, a remuneração pelo dia de descanso daquela semana vai por água abaixo. Em outras palavras, o DSR só é pago se a jornada da semana for completada sem atrasos injustificados ou faltas à toa. Isso cria uma espécie de dupla penalidade financeira. Imagina só a situação de faltar numa terça-feira sem nenhum motivo legal. Além de perder o salário da terça, a pessoa perde também o pagamento do domingo. O baque no contra-cheque no final do mês acaba sendo bem maior do que só um dia de ausência, o que incentiva fortemente a manter a assiduidade em dia. Ponto número 4. Justificativas e exceções. A gente sabe que imprevistos acontecem, e a lei entende perfeitamente que a vida vai muito além do relógio de ponto. O parágrafo 1º do artigo 6º funciona como uma verdadeira rede de segurança. A legislação lista cenários específicos onde a falta não afeta o pagamento do descanso. Por exemplo, por motivos de celebração, dando direito até 3 dias consecutivos de folga por casamento, ou por emergências, como acidentes de trabalho e doenças com atestado médico. Nesses casos devidamente documentados, a ausência é justificada e o DSR fica garantido e intocável. E tem mais, se a própria empresa decide parar as operações, digamos para uma manutenção nas máquinas, a equipe não pode ser punida financeiramente. Faz todo sentido, né? É o reconhecimento de que nem toda ausência é uma quebra de compromisso de quem trabalha. Mas o detalhe mais surpreendente é ver como uma regra feita em 1949 conseguiu se moldar a uma das crises mais imprevisíveis da nossa era. E isso tem tudo a ver com um período específico de 7 dias. Durante a emergência da Covid-19, já em 2021, a lei ganhou uma atualização importantíssima. O texto foi alterado para determinar que os profissionais estavam liberados de apresentar atestado médico por 7 dias em casos de isolamento obrigatório. É literalmente o choque de dois mundos, um documento do meio do século passado recebendo enxertos legislativos modernos para lidar com uma pandemia global.
Isso prova, sem sombra de dúvida, que as leis trabalhistas não são peças de museu, elas são ferramentas vivas, que precisam ser ajustadas o tempo todo para dar conta da realidade atual. Ponto número 5. Como funciona o pagamento? Agora que a gente já entende as regras e exceções, vamos olhar para o artigo 7º e transformar esses direitos em matemática pura e prática. O cálculo muda dependendo do tipo de contrato, mas sempre com o objetivo de manter a proporção justa. Para quem é diarista ou mensalista, a conta é fácil. Equivale a um dia normal de serviço já com as horas extras habituais no pacote. Mas e quem ganha por hora? Bom, aí o descanso é pago com base na jornada normal diária. Trabalhou 8 horas por dia, recebe 8 horas de descanso. Agora a coisa fica mais dinâmica para o trabalho por tarefa ou por peça. Afinal, como calcular um dia fixo se a produção flutua o tempo todo? A solução foi bem inteligente. Pega-se todo o valor ganho na semana com as tarefas, divide-se pelos dias efetivamente trabalhados e pronto, temos uma média justa. O mesmo princípio vale para o trabalho em domicílio. A grande lição aqui é a consistência. Não importa o formato, existe uma matemática pronta para garantir que o dia de folga não vire um prejuízo no fim do mês. Ponto número 6 e nosso último tópico. Trabalho em feriados. Vamos encarar aqueles dias em que o país inteiro praticamente para, mas algumas áreas simplesmente não podem desligar. O artigo 9º traz uma regra estrita e sem muito espaço para negociação quando o assunto são feriados civis ou religiosos. Se a necessidade técnica da empresa exige que a equipe trabalhe num feriado e não rola de dar um outro dia de folga para compensar, esse trabalho tem que ser pago em dobro. É uma diretriz que mostra a filosofia central da lei. O descanso tem um valor altíssimo. Se houver a necessidade de tirar o repouso ou aquele almoço de feriado de alguém, isso vai custar caro. É uma punição financeira clara para a empresa e, ao mesmo tempo, uma recompensa super justa para a pessoa que precisou sacrificar o próprio tempo livre. Entender como todos esses mecanismos funcionam é fundamental, afinal eles ditam os cálculos de tempo e de dinheiro de quase toda a força de trabalho ativa, semana após semana. Mas ao analisar detalhadamente uma regra que já tem mais de 70 anos de estrada, fica no ar uma reflexão imensa. No mundo que está sendo engolido por trabalho sob demanda, aplicativos de entrega, conectividade constante no celular e flexibilidade total de home office, como leis tão históricas vão continuar evoluindo? Será que a ideia de um domingo sagrado com 24 horas totalmente desconectadas vai sobreviver à nossa era digital e à economia dos bicos? Fica aí essa provocação. E com isso